dia, turminha linda! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática e nós vamos falar sobre as unidades de medida, padronizadas e não padronizadas. Veja aqui na louça. Bia, o que podemos medir? Podemos medir muitas coisas, João. O tempo, a distância, a massa, a capacidade, a altura e muito mais. João, para medirmos o tempo, nós medimos o quê? Veja aqui na louça, nós medimos as horas, os minutos, os segundos. Medimos também os dias, as semanas, os meses, os anos e muito mais. Olha só, para medir o tempo, nós usamos o que? Veja bem aqui, os relógios de ponteiro, os relógios digitais, não é? O calendário, como nós estamos vendo aqui na louça, e etc. Para medir a massa, vamos ver agora, nós vimos a medida de tempo, agora vamos ver a medida de massa. Para medir a massa, nós medimos aquilo que tem o quê? Peso, veja bem aqui na louça, nós medimos o que tem peso. Nós medimos gramas, quilogramas, toneladas e muito mais. Para medir o peso das coisas, nós usamos as balanças. Medimos o peso das coisas que compramos. Nós temos o quê? A balança que medimos também o quê? A massa do nosso corpo. Vocês estão vendo? A balança que nós medimos a massa do nosso corpo. A balança que medimos as coisas que compramos, como ali tem o quê? As frutas, as maçãs. Temos também o que? A do nosso corpo, que seja o que? A massa do nosso corpo, o peso que o nosso corpo tem, isso mesmo. Também temos grandes balanças que medem as toneladas, como vimos aqui, como essa balança que está medindo o peso do caminhão, Essas balanças que nós encontramos nas estradas também. Temos também as colheres de sopa e de chá, como vocês estão vendo aqui, Para medir o peso, quanto há lá dentro, não é? São medidas também. Nós medimos o quê? Quando a gente faz uma receita, uma colher de açúcar, não é? Aí vai lá e coloca uma colher, ela pede ou uma colher de chá ou uma colher de sopa, isto de açúcar, lá na receita que a mamãe faz, pergunta a mamãe. Temos também o que? As medidas de comprimento. Vamos ver aqui agora as medidas de comprimento, isto mesmo. As medidas de comprimento, nós medimos o que? Centímetros, metros, quilômetros e muito mais. Nós podemos usar o que? Régua, fita métrica, trena e muitas outras coisas, não é? Nós podemos utilizar. Na escola, nós usamos o que? Terceiro ano lá na escola. Veja bem aqui o que nós usamos na escola. Que mais usamos, As réguas, isso mesmo. Lá, nós medimos a régua em centímetro. E quando viajamos, terceiro ano, os carros medem o quê? Os quilômetros no velocímetro, como vocês estão vendo aí, na louça. É claro que os números em cima não estão medindo o comprimento, Os números de cima não estão medindo o comprimento, mas sim o quê? A velocidade do carro, isto mesmo. Mas onde está o km, que é a
a sigla do quilômetro. Aí sim, o velocímetro, onde vocês estão vendo aí sim no meiozinho, o velocímetro vai medindo o que? A quilometragem do carro, ou seja, os quilômetros que nós estamos andando, isso mesmo. Agora, nós temos também aqui, as formas de medir não padronizadas, né? Que é com o nosso próprio corpo. Veja bem, com os nossos dedos, nós podemos medir em quê? Em polegadas, isso mesmo. Com a nossa mão, podemos medir em palmos. E com o nosso pé, nós podemos fazer o quê? Colocar um na frente do outro, medir uma distância a outra, usando o quê? Os pés, muito bem. Mas também podemos medir usando os passos. Essas são o quê? Medidas de quê, terceiro ano? Isto mesmo, as medidas de comprimento. Agora, nós vamos ver outro tipo de medida. Nós temos também as medidas de capacidade, isto mesmo, que nós medimos com o quê? Com os litros, com os mililitros. Nós usamos vários instrumentos de medidas de capacidade, como vocês estão vendo aqui. Temos xícaras, copos, litros e etc. Nós usamos vários desses instrumentos. Veja esses 3 instrumentos de cima. Vocês estão vendo os primeiros instrumentos aí em cima? São copos medidores. E esses risquinhos que tem nesses copos medidores? Para que servem? Eles mostram que a capacidade de litros que cabem dentro desses recipientes. Isso mesmo. Mas quando também não tivermos os medidores, o que nós podemos fazer? Em terceiro ano, muito bem, podemos usar as xícaras e os copos, xícaras de chá, de café, copo e vários litros descartáveis, como vocês estão vendo aqui na imagem. Muito bem. Entenderam, terceiro ano, as unidades de medida? Pois bem, agora vamos lá para o livro de vocês, Buriti mais Matemática, na página 156. Aqui, vamos colocar aqui na louça também. Observe aqui as situações que envolvem medida. É as mesmas situações que tem lá no livro de vocês, na página 156. Vamos ler? Esse canteiro deve medir os passos de comprimento. 10 passos de comprimento. Vocês estão vendo que o canteiro deve medir, né? 10 passos de comprimento. Agora o outro. Preciso de 2 pacotes de frango. O terceiro quadrinho agora. A receita pede 1 copo de água. Agora cá embaixo. O muro tem 6 metros de largura. Para fazer quibe de forno, vou usar 500 gramas de carne moída. E no último quadrinho, vamos ver, comprei 20 litros de água. Reparem bem todas essas 6 situações que nós encontramos no livro de vocês. Vamos ver? Vamos ver lá a primeira pergunta, né? A medida do comprimento do passo de uma pessoa é sempre a mesma, é sempre igual à medida do comprimento do passo de todas as pessoas? Sim ou não, terceiro ano? Não! A medida do meu passo não é igual à sua, não é igual à da sua mãe, da sua tia, então assim, é sempre diferente. Letra B. Um pacote de frango tem sempre a mesma massa? Tem sempre o mesmo peso? Não, são pesos diferentes, isso mesmo. Letra C. Em todos os copos cabe a mesma quantidade de água? Não. Muito bem, terceiro ano. Vejo que vocês aprenderam direitinho.
Agora, lembrando, o passo, como vocês verem aqui, o pacote e o copo são exemplos de unidades de medida não padronizada. O passo, o pacote e o copo são medidas não padronizadas. Agora vamos ver as medidas padronizadas. O metro, o grama e o litro são exemplos de medidas padronizadas. Muito bem, terceiro ano. Agora chegou a hora das atividades. Vamos lá, hein? Caprichem. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula.